Olá! Estamos aqui novamente com uma querida amiga do movimento de espíritas progressistas, que é a Regina Fioravante. Acertei? Acertei o sobrenome, Regina? Acertou, isso. Regina Masco Fioravante. Eu sou a fã em pronunciar errado o sobrenome, mas enfim. Estou aqui com a Regina, de São Paulo, e nós vamos bater o nosso papo bem descontraído para alegrar os corações da nossa comunidade. Um beijo para ti, Regina, bem-vinda. Boa tarde, Suzy, beijo também. Querida, conta pra gente, Regina, como é que o espiritismo surgiu na tua vida? Olha, foi na adolescência. Eu morava ainda em Rio Claro, né? Minha família é de Rio Claro. Eu vim para São Paulo com 20 anos, em 85. A minha família era católica, né? Sempre fui bem carola, na verdade. Sério? Sempre, desde criança eu era carola. Nossa, católica praticante. Fazia na missa todo domingo, né? Gostava de ir à missa todo domingo. E aos 15 anos, 16 anos, você começa a ficar, né? Entra na adolescência, começa a questionar muita coisa, né? Então, tinha muitas coisas sem respostas, muitas insatisfações, né? Enfim, com a sociedade, com o mundo, com as condições sociais, né? Entre elas, assim, as condições da minha família. Sim. Então, você ficava naquele ponto, assim, que eu estava questionando a fé, uma coisa própria dos jovens, né? E aconteceu que nessa fase, uma das minhas irmãs mais velhas, ela me convidou para ir num centro espírita com ela, que um tio nosso estava doente, e ela queria ir lá, colocar o nome dele em vibração, e ela não queria ir sozinha. Então eu fui com ela nesse dia. Fui com ela, não fui muito contra, não fui assim totalmente... Tipo, só para fazer companhia. Por vontade própria, né? Eu fui para fazer companhia, né? Fui um pouco... Mas algo que sempre aconteceu comigo no espiritismo foi isso da percepção espiritual, de um bem-estar muito grande que eu senti lá, desde esse dia. Eu me lembro desse dia até hoje, né? Do Centro Espírita em Rio Claro, chamava-se o Centro Fé e Caridade. E estivemos lá, participamos dessa reunião de vibrações que tinha segundas-feiras à noite. E depois disso, enfim, a minha irmã se deu satisfeita, que ela sempre ia, muito esporadicamente, mas eu passei aí, sempre, né? Passei aí sempre, gostei muito, e por coincidência também, eu na casa, com uma amiga minha, muito próxima, fui na casa de uma outra amiga dela para buscar um livro, alguma coisa de escola, e me encontrei lá com uma pessoa que também era espírita, e ela me deu. Aí eu falei, nossa, eu vi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Disse que estava indo lá no Fé e Caridade, e ela me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comecei a ler. Comecei a participar. Logo depois, eu, em outros centros, trabalhava na evangelização infantil, trabalhava em vibrações. E foi conhecendo outros tipos de atividade também espiritual, outros centros. Aí teve uma fase um tanto quanto difícil, assim, que é da percepção, da sensibilidade ficar um pouco mais aguçada, né? E isso traz um pouco de sofrimento, né? Acho principalmente para o jovem. Eu tinha uma expectativa, né, de atividades, de estudar, enfim, de viver a vida como os jovens geralmente vivem, né? Sair, passear.
E o que aí começou a perceber, o que eu comecei a perceber era um relativo, assim, uma ambivalência, né? É um controle. Olha, se você é médium, você não pode fazer certas coisas, né? Então, você vai no barzinho com seus amigos, é perigoso, né? Porque é obsessor, é isso. E acho que passei, então, por um tempinho, um período um pouco difícil, uma percepção, uma sensibilidade espiritual um pouco aguçada, com medo, tinha medo de espírito. Eu adorava, eu era espírita, mas eu morria de medo de espíritos, né? Curioso, né? Era muito curioso. Tudo isso foi passando depois, foi se amenizando. Me mudei para São Paulo com 20 anos para estudar, para trabalhar. Eu estudava em Rio Claro, mas eu troquei de curso. Então, eu vim para São Paulo fazer História. Depois eu voltei para Biologia aqui mesmo. Primeiro, o meu percurso de estudos foi bem cheio de oscilações. Eu vim para São Paulo, e aqui em São Paulo, perto da USP, tinha o Maria de Magdala, e logo eu comecei a frequentar lá, e fiquei, né? Fiquei com algumas pausas, mas eu fiquei desde sempre lá. Estudei, fiz todos os cursos, mas eu não queria pensar em trabalhar na parte mediúnica. Eu tinha um certo receio, eu achava que eu não queria. Mas, novamente, meio por acaso, eu fui para a área mediúnica, né? Eu ia começar o curso de médiums e eu não queria. Não, eu não vou fazer porque eu não quero, né? Vou fazer outras coisas, outro tipo de trabalho, mas não quero. E lá nós tínhamos, assim, nas escolas evangélicas, aquele monte de atividades, os cadernos todos que a gente tinha que fazer. E uma amiga me ligou no dia que ia começar, falou que ela tinha esquecido os cadernos, uma coisa assim. Eu sei que ela pediu para eu levar os meus cadernos lá para ela, ou se ela podia fazer alguma coisa. Eu não me lembro se era pegar os cadernos, entregar os cadernos dela. Sim. Eu não ia, mas eu ia passar por lá, eu peguei. E para eu pregar, eu tinha que entrar, mas quando a gente entrava, tinha uma salinha de passes, que a gente fazia nosso próprio passe para entrar, chamava de autopasse. Que bonito isso. Eu entrei na salinha, mas aí foi, de novo, uma percepção que eu ainda lembro muito hoje. São algumas percepções muito fortes que ficaram marcadas, assim, né? Tanto lá no primeiro dia, que eu fui lá com a minha irmã fazer a vibração com meu tio, quanto nesse dia, depois de já uns anos lá de escola, de trabalho também, que eu fui para fazer um favor para uma amiga, e era para o início do curso de médium, assim, ela iria começar o curso de médiums e queria um favor, que eu entregasse alguma coisa para ela lá. Sim. Enfim, ela não foi, mas eu fiquei muito sensibilizada, muito tocada, assim, é como assim, se você matasse a saudade de alguém muito querido, né? Como se Isso é aqui que eu quero ficar. Que te deixasse muito emocionada. E aí, então, a partir daí, enfim, eu fiquei no curso de médiums, né? Da mesma forma, quando eu comecei lá nas vibrações, eu segui em frente. Quando eu fui no curso de médiums, quando eu fui nesse dia, eu também segui e me senti bem confiante para trabalhar depois, fiz todos os estudos no curso de médiums e trabalhava na área de passes, na área de atendimento fraterno e no trabalho espiritual. Então foi assim que eu conheci o espiritismo o dia a dia, né, ficou muito envolvido pelas escolas de evangelho, pelo curso de médium, depois já pelo trabalho, né, que fazia Sim, o trabalho mediúnico é uma vez por semana, né? Perdão, Suzy, eu não ouvi. O trabalho mediúnico era uma vez por semana. Sim.
Enfim, e aí as minhas, assim, as amizades ficou algo meio único, assim, né? O espiritismo tomou, vamos dizer assim, uma dimensão muito importante na minha vida, né? Ocupou muito espaço. Talvez exagerada, eu penso hoje, né? Talvez exagerada. Eu acabei dando a ele, hoje eu vejo, né, um espaço que eu tirei de outras coisas, né? Tirei de realização profissional, né? Que eu fui buscar mais tarde. Sim. Sabe que durante um tempo eu percebi que eu estava caminhando para isso também. Tipo, a minha tarefa de palestras estava ocupando espaço demais na minha vida. E eu meio que dei uma puxada no freio. Tá, Teve uma época que eu ia 4 vezes por semana. Uau, Regina! Sempre, 4 vezes por semana. É muito mesmo. É bastante. Eu ia, numa época que assim, tinha o dia que eu fazia ainda as escolas, o outro dia que eu trabalhava, no outro dia eu levava os meus filhos para tomarem passe e também trabalhava, e do outro eu ia no curso de médiuns. Né? Essa foi a fase assim, de um trabalho mais intenso. Não, daí realmente toma bastante tempo da gente. E tu estava trabalhando no atendimento, no atendimento que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de desobsessão mesmo, que 90% dos atendimentos são, né, de desobsessão. Sim. Tu trabalhava naquela sala de desobsessão mesmo, como médium. Sim. Experiência boa. Eu trabalhei como assistente só ficava ali doando energia. O trabalho mediúnico, para mim, me fortaleceu muito, me deixou uma pessoa mais, assim, corajosa, né? E curioso, assim, eu me lembro quando foi que eu comecei a perder medo dos espíritos. Não, mas tu não é única, não, tá cheio. Eu já estava no curso de médiums e a minha mãe havia falecido. E aí eu comecei, assim, a pensar, né? Pensava, me preocupava, como será que ela está? E eu pensei, e se a minha mãe não estiver bem e ela estiver precisando de mim, estiver precisando de ficar perto de mim? Qual é a diferença, né? É a minha mãe, eu tinha medo dela? Não, porque eu terei agora, né? E, enfim, e a partir daí eu fui perdendo o receio desse contato, né? E acho que me senti mais à vontade, né? Tanto no curso de médiuns quanto no trabalho espiritual, de assistência espiritual, né? De atendimento aos espíritos necessitados. É libertador quando a gente... Isso, é libertador quando a gente vê que é um contato humano, não é? Né? É um contato humano e é um trabalho que enriquece muito, né? Eu nunca tive medo, mas eu nunca tive aquela mediunidade assim tão forte. Agora que eu estou começando a desenvolver um pouquinho mais a minha intuição, agora, sabe? Mas eu conheço muito, eu tenho muitos amigos que falam a mesma coisa, que são médiuns e tudo, mas que dizem que tem medo. Tem medo de encontrar algum espírito fora do centro, entende? Tipo assim, tô em casa, numa boa, daqui a pouco... E os trabalhadores, eu acho que são tão protegidos, assim, que dificilmente vai acontecer de tu ter uma experiência fora do centro, fora do momento do trabalho. Eu acho, assim, a gente tem esse receio, né? Tem esse receio, mas a gente percebe depois que a mediunidade, ela é algo mais sutil, né? Ela é algo que não é invasiva, né?
enquanto ela for invasiva, é porque não está muito bem, né? É porque tem alguma coisa que tem que se adequar, que tem que se equilibrar. Então... Que o médium, muitas vezes, tem que dar aquela regulada, né? Tem que se conhecer, se melhorar ali. Regina, como é que aconteceu o teu encontro com o movimento dos espíritas progressistas? Pois é, então, essa história... Conta pra gente. Sim, também foi um momento muito, muito intenso para mim. Ao mesmo tempo, assim, na mesma época, né, quando adolescente, que eu conheci o Espiritismo, foi quando o PT surgiu, né? Sim, década de 80. Anos, lá nos anos, que ano que era? 1982, 83, né? Então, eu comecei a ver um partido de esquerda se fortalecendo. E isso, para mim, nunca foi antagônico. Nunca, na minha cabeça, foi antagônico o espiritismo e uma política mais socialista, mais esquerda, né, que desse mais força a população mais carente do país. E eu sempre continuei sendo uma pessoa que sempre votei no PT, sempre votei, né, pensando no bem-estar social. E para mim foi assim um susto ao perceber que eu sabia que eu estava numa instituição rígida, né, bastante disciplinadora, né, eram situações com as quais eu lidava, né, embora eu não concordasse com muitas delas, eu conseguia relevar muitas coisas, conseguia lidar com isso e me adequando, né, fazer o que trabalhar de um modo que não afetasse os meus valores, né? Mas aí eu percebi que, na verdade, eu estava em minoria, e uma minoria muito pequena, né? E mesmo quem pensava de uma forma parecida com a minha, era assim muito impedido de expor, né? De se expor, de falar. Sim. E quando eu percebi também que o espiritismo estava ganhando forças, né, como instituição para trabalhar para uma política de direita, isso me deixou realmente abalada, né? Falei, e aí agora, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Porque é algo que eu gosto, que eu sinto, mas tem um lado social que eu não consigo me sentir à vontade em um lugar que eu sei que a maioria pensa diferente de mim, né? Que a maioria está aqui desejando o mal para pessoas que eu gosto muito, né? Pensando aqui em Lula, Dilma. Né? Na época do golpe foi terrível, né, Regina? Sim. E eu fui dando uma pausa em muitos trabalhos, né? Eu fui dando uma pausa, então eu ia de um trabalho, ia para o outro, aí eu deixei o centro, fui para um outro centro, mas daí eu ouvia o mesmo discurso, né? E isso entristece um pouco, me entristece um pouco falar disso, né? Mas sabe que às vezes a gente está fazendo um bem para um monte de gente que está sentindo a mesma coisa que a gente. Então, acho que tem que encarar dessa forma, sabe? E aí, o que eu, na verdade, eu conheci os espíritas progressistas por uma via muito inversa, né?
nos momentos que eu estava assim, pensando, e agora? Né? Eu digitei assim no Google, por que os espíritas são retrógrados na política, digamos assim. Botou no Google! Foi uma associação, sei lá, foi um momento de associação livre, assim, por que os espíritas são assim. E, enfim, encontrei muitas coisas, né? Críticas ao espiritismo, né? Vindas de católicos, evangélicos, esse tipo de coisa não me interessava em absoluto, mas aí eu encontrei no YouTube um canal, eu não sei se você conhece, eu não conhecia a pessoa, de um espírita do Paraná chamado, acho que é Felipe Morel. Era um espírito. Eu já ouvi falar, mas não. Era assim, ele falava porque ele não era mais espírita. Né? Mas, e tudo bem, né? Ele não era mais espírita por questionar muitas coisas em Kardec, enfim, todos os motivos pelos quais ele dizia que não era mais espírita. Eu até concordava muitas coisas com ele, né? Enfim, de atualizações, de contextualizações que a gente tem que fazer na leitura, no entendimento do espiritismo. Mas nada disso, do que ele colocava, eu entendia que isso que seria motivo para não ser mais espírita, né? Sim. Mas, enfim, foi um canal que de vez em quando eu ficava lá, ligada, né? Enfim, pode me trazer coisas interessantes, né? Sim. Uma pessoa que está com um olhar crítico. Aí teve, eu me lembro onde eu estava sentada, na cozinha da minha casa, aí um vídeo dele, ele falou uma coisa muito assim, bizarra, né? Que fez um vídeo dizendo que os pobres deveriam parar de se reproduzir, enfim. Algo bem uma linguagem bem de extrema direita, bem higienista, né? E aí eu fiz um comentário lá, era um pouco antes de 2018, porque o comentário que eu fiz foi... Sim, o golpe já tinha acontecido. O golpe já tinha acontecido. Perdão? O golpe já tinha acontecido. O golpe já. Foi... Eu lembro que foi antes das eleições. Para presidente, porque eu fiz um comentário, se você estiver fazendo campanha para o Bolsonaro, você está no caminho certo, né? Eu fiz esse comentário. E aí eu fui conhecendo, foi aparecendo depois desses comentários alguns espíritas que já estavam, que já conheciam o espiritismo progressista. Né? Então foi por meio dos comentários ali nos comentários que tu teve deste canal do Felipe Morel que eu conheci outras pessoas e o Jefferson Freda, que está no Sejus atualmente, ele está no Sejus. Ele me convidou, ele falou, Regina, tem um grupo de WhatsApp, você quer participar? Foi assim, barato isso, gente. Foi assim. E eu acho que todo mundo, né, que foi se reunindo para formar os diversos grupos de espíritas progressistas agora, tem uma história diferente para contar, né? Sim. Foi muito lindo e isso. Aí, depois disso, eu conheci o jornal Crítica Espírita. Que é muito bom. Muito bom, né? Então, eu fiz umas leituras. Aí, conheci também o programa que o Franklin Félix ainda fazia. É aquele programa da rádio. Isso. Eu adorava aquele programa também. Foi assim, eu nunca fui uma pessoa que fiquei muito ligada no que estava acontecendo no mundo, no espiritismo. Então, eu não via canais no YouTube, nunca gostei de Rádio Boa Nova, televisão espírita. Então, também eu estava lá sempre no meu trabalho, no centro. Aí eu perdi isso, então eu fiquei muito no ar, né, sem saber como fazer.
Então, por daí eu fui para o Google e digitei lá, espíritas reacionários, o que é isso? Né? Alguma coisa nesse sentido. E eu encontrei mesmo um espírita reacionário, né? Quer dizer, um ex-espírita reacionário, né? Que é o que por isso que o Google te apresentou aquele canal, porque a tua pergunta levou exatamente para aquele canal, né? Sim, exatamente, sim. Eu conheci aquele canal, né? E através daquele canal tu encontrou os espíritas progressistas que provavelmente caíram naquele canal do mesmo jeito. Os que de alguma forma, sei lá, simpatizam, assim, eu e outros também, nós fizemos críticas àquele vídeo dele, porque até então, mesmo no canal, não dava para perceber quem era progressista ou não, né? Porque o que estava lá em discussão era Kardec, o que havia de coerente ou de incoerente nas obras do Kardec, porque ele deixou de ser espírita. A partir do momento que ele fez aquele vídeo colocando uma opinião dele, né, sobre violência social, né, sobre a responsabilidade dos pobres e da reprodução dos pobres nisso. Meu Deus, então, eugenista! Daquele canal, o pessoal progressista se reuniu em uma crítica, né? E aí a gente... Né, legal. Um outro. Então, provavelmente, Regina, tu está no Sejus já bem desde o início, não é? Desde o início, mais ou menos, assim, praticamente. Perdão, Suzy, eu não te ouvi. Suzy, eu acho que eu vou colocar o meu fone, porque eu não estou te ouvindo bem. Então coloca o teu fone. Posso pôr aqui? Claro. Eu vou aumentar um pouquinho o meu... Na verdade, eu não escuto muito bem, então meu volume também. Pronto. Não, melhorou? Não. Melhorou, mas não é o seu áudio. Mas não é o seu áudio, sou eu mesmo. Eu não escuto muito bem. Ok. Não tem problema. O que eu ia te dizer que o Sejus completou agora 3 anos. 3 anos de vida. E a maioria das pessoas que estão ali estão no Sejus desde o início, dessa primeira formulação do grupo. Claro, muitos já saíram, outras pessoas novas entraram. Eu acho que tu, Regina, tá bem desde o início, né, no grupo. Eu entrei, eu acho que o grupo tinha cerca de, acho que quase 1 ano. Exato. Eu entrei praticamente contigo, então. Eu entrei nessa época também. Então, foi aí que, né, conheci muitas pessoas, né? A Carla, o Galeno, você. Um grupo muito bacana. Foi realmente bacana. Eu já conhecia alguns textos da Dora Encontre, já conhecia o blog dela, né? Já li algumas coisas, enfim, ela era uma pessoa que eu me lembro. Uma das coisas que eu li dela que me chamou muita atenção e que eu gostei foi quando teve aquelas mensagens psicografadas depois lá do incêndio da Boate Santa Maria, né? Sim, sim. E ela teve uma visão muito crítica, né? Sobre o conveniência ou não daquilo, né? E o que a gente poderia pensar depois daquilo, né? Como espíritas, o que nós poderíamos dizer. Porque realmente uma das coisas que me incomodava e que me incomoda ainda no espiritismo são as explicações muito fáceis, né? Nem me fala. Fáceis e rápidas, né? Então... Parece receitinha de bolo, né, Regina? Parece repetido em todo, né? É de uma lógica muito simplista. Uhum. Né? Como se cada um não tivesse uma história própria de vida. Como se fosse uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo. Receita de bolo, né? Então, e uma receita de bolo, uma lógica simplista e uma insensibilidade. Né? Uma insensibilidade. Porque
qual o sentido da gente colocar explicações em relação à vida do outro, né? E tratando dessa vida de vidas passadas é uma coisa muito, muito invasiva, né? E serve a quê? Né? Consola quem? E eu conversava isso com algumas pessoas, né? Tentando explicar, entender assim que é claro, nós somos espíritos, nós acreditamos em reencarnação, a gente acredita em vidas passadas, a gente acredita que existe uma influência, né, no nosso passado, no nosso presente. Mas é diferente de eu dar um significado para o meu sofrimento. É diferente eu viver uma situação e fazer uma associação, né? É diferente. Se eu estou doente, eu acho, nossa, eu acho que essa doença diz respeito a alguma coisa que pode ter acontecido lá no meu passado e dar um significado a isso. Outra coisa é acontecer algo com outro e um terceiro que nem conhece esse outro falar que foi por causa disso. E achar que isso vai confortar, né? E fazer com qual intenção? Com a intenção de trazer o espiritismo para um crescimento, né? Ou seja, aumentar, né, o número de espíritas. Então, algumas coisas começaram a me incomodar muito nesse espiritismo mais, não sei, podemos dizer, convencional, institucional, né? Que é aplausos, né? Que é plateia. O que é aplausos? O que é plateia, né? Exatamente isso. Então, foi assim, uma liga muito grande quando a gente encontra pessoas que conversam a mesma linguagem, que entendem, né? E aí, a gente foi um alívio, né? Pensar, nossa, justamente naquela fase que eu estava tão, né, assim, me indagando, e agora o que eu fazer da vida, né? Tinha muita gente pensando a mesma coisa, né? Então, muita gente no país todo vivendo essa mesma situação. Incrível. Até hoje eu estou procurando, tentando descobrir quem foi a pessoa que me colocou dentro do grupo do Sejus. Até hoje. Eu não sei quem foi. Eu tinha uma desconfiança, achei que tinha sido a pessoa, eu perguntei, ela me disse que não. Eu tô até hoje tentando descobrir. Que coisa incrível. Legal. Quando eu me dei conta, eu estava dentro daquele grupo. Bem naquele período que o grupo foi invadido, não sei se tu te lembra disso. Eu lembro sim. Não acharam que você era invasora? Lembra? Tu te lembra? Eu lembro. Que função, menina! Que barbaridade! Ingenuidade! E você, Suzy, você trabalha com palestras no tratamento espiritual que você falou, né? Sim. A minha história é muito parecida com a tua, Regina, que eu também fiquei muito dentro do movimento espírita, muito mergulhada nessa coisa de fazer palestra aqui, ali. Sim. E acabei também deixando ocupar muito o espaço dos meus, né, do meu tempo livre, porque era à noite, que era um momento que eu tinha de tempo livre. E até que eu dei um tempo também, bem no período do golpe, que foi em 2016, eu me afastei. Eu cheguei a ver um palestrante com aquela camiseta do Inominável, aquela camiseta que tem uma arma, sabe aquela arma assim? Palestrante com uma arma, menina, dando palestra, a arma apontada para as pessoas. Como pode? Eu me levantei na hora e fui embora. Me levantei. Todo mundo ficou olhando. Não, eu fui embora. Aquilo para mim foi o pontapé, sabe? Sim. Que me botou para fora mesmo. Eu vivi vários momentos assim que eu
percebia, nossa, isso não foi legal. Alguns a menos, outros um pouco mais difíceis. Começou, na verdade, acho que lá 2013, que aqui em São Paulo tiveram muitas manifestações por causa daquele passe de ônibus, né? Ali foi o início ainda da reeleição de Dilma, de Dilma, antes dela ser reeleita. Sim. Então, eu me lembro, sabe, de ter visto assim, pessoas se reunindo, né? As pessoas do centro iam juntas para esse lugar, tipo, as camisetas da fraternidade. Eu achava estranho, tem alguma coisa que não tá legal. Não tá legal, né? Não parece legal, né? Quando eu disse para mim mesma, eu vou sair, só não sei quando, mas eu vou sair, né? Foi num dia que um dirigente, nem era da casa, na verdade, era de uma agregação maior, né? Na prece final, orou para que Duque de Caxias, uma coisa assim, né? Duque de Caxias cuidasse da crise, sei lá. Eu falei, nossa, não. Meu pai do céu. Não vai dar. Não vai dar, né? A gente falou, Duque de Caxias, o genocida. Né? Então, pedi para Duque de Caxias vir aqui ajudar a gente. Meu Deus! Então... a coisa estava degringolando, Regina. A coisa estava... E não era só em São Paulo ou Rio de Janeiro, que era o auge das manifestações. O espiritismo começou a entrar nisso em todo o Brasil. Desde as cidadezinhas menorzinhas até... Sim, né? E aí foi que você também deve ter percebido isso, né? Assim, os espíritas, né? Muitos deles, com um discurso muito parecido com o discurso dos evangélicos, que era uma coisa que a gente, na verdade, questionava. Sim. Uma irracionalidade. Uma irracionalidade. E explicações muito simples para questões muito profundas do ser humano. Né? A reencarnação, toda a beleza, né, das vivências espirituais, sendo assim traduzidas por algo muito tosco, né, de explicação de todo e qualquer sofrimento. E até como uma forma de defesa, sabe? Para as pessoas não entrarem em contato com a dor do outro, né? Já que não posso fazer nada, ou já que não quero fazer nada, já que não quero mudanças, então esse problema vai ser resolvido no nível espiritual, vai ser resolvido, né, em nível de vidas espirituais, né? De diversas vivências espirituais, como se nós não pudéssemos nessa vida fazer alguma coisa. Vamos lavar as mãos, né? Vamos lavar as mãos. Então, tudo é consequência do passado e tudo fica colocado como só é possível resolver no futuro, né? Em outras vidas. Aqui, a gente vê o sofrimento do outro e reza, né? Reza para rezar para quê, né? Para a fome passar, para a chuva não molhar, né? A gente reza para quê, né? E esse questionamento é o questionamento de todos nós, espíritas que se preocupam com a justiça social, né? E aí não é que a gente não tem fé, né? As pessoas falam, nossa, mas você não tem fé? Eu tenho fé. Eu também acredito que tanto eu quanto todas as outras pessoas têm um espírito, teve um passado, vai ter um futuro, acredito na interação, acredito no intercâmbio espiritual, mas eu também sei que não vai ser orando que
esse problema vai ser resolvido. Até pode ser, é claro, que uma pessoa sempre vai sofrer de uma forma... É claro que o plano espiritual sempre pode ajudar, pode comportar, mas o que é material tem que ser cuidado também com resoluções daqui, né, da matéria. Né? A fome, ela é saciada com comida. Sim, e aí, sim, é isso mesmo. E eu penso que uma coisa extremamente importante, né, até para algo de um âmbito maior, que é do que a gente fala de evolução espiritual. Né? Inclusive, eu acho que você já conversou isso com a Renata no outro vídeo, né? Ou seja, é uma coisa tão importante que ela está sempre reverberando, né? A gente está sempre repetindo, não é? Não tem como o ser humano conseguir, nessa vida, dar conta dos seus projetos de vida se ele não tiver o básico, se ele não tiver o básico para a subsistência. Exatamente. Né? E aí vem umas pessoas e falam, não, mas nessa encarnação ele é pobre, na outra ele pode ter condições de vida. Não, e não é assim. E como se houvesse possibilidade de escolha. E assim, não vai ter possibilidade de escolha enquanto a maioria nesse planeta for pobre. Que escolha que a gente tem, não é? Nascer pobre no Brasil, nascer pobre na África, nascer pobre na Índia. É claro. A miséria é igual em toda parte. É claro, a miséria é igual em toda parte. Enquanto uma parcela muito pequena das pessoas consigam ter um nível satisfatório de vida, só uma parcela muito pequena de espíritos conseguirão encarnar. É uma questão matemática. É claro, é uma questão bastante simples de se entender. Não é? Então, não é uma questão de escolha e de ser necessário para a prova. É uma questão de racionalidade. Simplesmente a conta não fecha. A conta não fecha. Sim, né? Pois é. E aqui hoje a gente está nessa batalha, né? O bonito, Regina, o bonito dessa caminhada é que nós descobrimos muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs que estão caminhando, né? E eu acho que isso acalenta, né, o coração, isso dá aquela sensação de, nossa, não estou sozinha, enfim. Exatamente. Acalenta bastante. E até em termos de, pelo menos para mim, né, de me sentir mais adequada e mais coerente entre a fé e entre aquilo que eu sou. Né? Porque, claro, teve uma época que eu tinha aquela fé, eu não podia negar aquela fé. Mas havia um conflito, né? Com questões muito delicadas, né? Que até entre os espíritas progressistas a gente questiona, né? As pessoas conversam, mas existem muitas divergências. Quando se fala, por exemplo, política, legalização de aborto, a questão das drogas, né? Como resolver questões tão importantes. Antes eu me sentia assim, como se fosse impossível ter o meu pensamento e ser espírita. Como assim? Quer dizer, tinha que ser possível, mas não se encaixava, né? Sim. Agora, a gente não tinha com quem dividir, né? A gente não tinha com quem dividir essa conversa, esse tipo de questionamento. Né? Então, agora é muito legal saber que dá para conversar, mesmo que exista ainda muitas diferenças de opiniões, né? Claro. Sobre algumas coisas, é possível conversar. O bonito, algumas pessoas às vezes até não entendem, se melindram, porque no grupo, falando do nosso grupo, né, no Sejus, existe muito embate construtivo de ideias. E as ideias, elas são muito
esmiuçadas, são mastigadas. Muito profundas, né? Quem tem um nível de melindre, assim, vai sair melindrado, porque ali a conversa, ela não se encerra na superfície. Eu acho sensacional. E foi uma coisa que eu gostei muito de aprender. A questão dos debates. Como que as pessoas conversam. É lindo isso! A ver como que as pessoas conversam. Um dos discursos, né, um dos debates que aconteceu logo que eu entrei no grupo, ficou assustada. foi sobre aborto. Eu tava nesse. Eu tava nesse. E curioso, né, que assim, além do próprio conteúdo, propriamente, eu ficava assim admirada. Nossa, como que essa mulherada é corajosa, como que eles debatem, porque eu sempre fui muito de calar na primeira argumentação, né? Tá bom, né? Sim, não, a gente fica, né, pisando em ovos, a gente não sabe. Mas aos poucos a coisa foi. Isso, Os debates de são aprender a conversar, né? De aprender a dialogar, de aprender a persistir naquilo que se acredita. Sim. E outra coisa, né, Regina? Além de nós estarmos ali aprendendo a coisa isso é desenvolver filosofia, né? A coisa de tu debater com um fio de raciocínio e não sair correndo, né? E xingando e batendo a porta porque discordaram de ti. Então, ali todo mundo está crescendo. Todos estão crescendo. Como pessoa mesmo. Como espíritas, né? Porque o grau de conhecimento daquela turma ali, olha, eu fico... Nossa! Eu fico admirada, realmente. E foram surgindo, né, vários grupos conduzidos por jovens, né, que têm uma formação na área de humanas com uma capacidade muito grande de comunicação, de explicação, de debater profundamente temas extremamente importantes, né? E sem esquecer da parte espiritual, né? E isso é muito lindo, e isso é muito tocante, assim. É muito lindo. Tem grupos no Facebook que eu acompanho que, menina, eles dão de 10. Eles dão de 10 em muitos de nós, né? Porque tem muitos que não conseguem, tipo, descer do pedestal, né, Regina? Não da nossa área, assim, do nosso meio. Mas os espíritas mais conservadores, meu Deus, eles começam a falar. Primeiro que parece que ainda estão no século XIX, né? Eles ainda têm toda aquela coisa, que não perdem aquilo. E é difícil tu te sentir acolhido com uma coisa dessas. É difícil, e é difícil, eu acho, se manter na fé sempre ouvindo a mesma coisa. Sim. Né? Sempre ouvindo o mesmo tipo de argumentação, sempre as mesmas abordagens, né? Os mesmos tópicos né? Das obras espíritas. E a gente vê que tem muitas pessoas hoje, né, espalhadas pelo Brasil, com um nível de conhecimento muito grande, tanto das obras espíritas, quanto do que eles vão dialogar junto ao espiritismo, né? Então, se você vai, né, discutir sociologia, você tem que saber muito do que você está falando, né? Eu acho que muitos espíritas, eles se acostumaram muito a discutir espiritismo e assunto X, Y ou Z sem ter o menor conhecimento profundo daquilo, né? Então, vamos falar sobre autismo e espiritismo. Olha só. A pessoa Meu não Deus, lê um artigo sequer.
Que né? perigo, né? Então, Chega é uma perigoso, né? simplificação muito grosseira, né? E acaba dando um alívio, assim, até para a gente pensar no futuro do espiritismo. Saber que tem essa juventude hoje, né, com uma cabeça muito boa, sabendo até conversar. E isso eu acho que talvez até seja fruto de uma educação, né, que foi um pouco mais aberta, né? Aí depois dos anos 80, né? Eu acho que esses jovens aprenderam, talvez, nas faculdades, E a né, questão da internet mesmo. Sim, né? E a questão da internet. Uhum. Porque, Isso. porque na internet, Regina, a gente precisa ter essa, digamos, essa versatilidade para encarar um bom debate, sem sair ofendendo, xingando. Tem aqueles que já partem para a agressividade, para o xingamento. Esses realmente não vale nem a pena a gente continuar, né, insistindo. Mas essa gurizada, esses jovens do espiritismo, eles têm, meu Deus, eles têm uma tranquilidade para levar uma discussão. Porque, eu também acho. Exatamente, porque eles já nasceram com essa coisa da internet muito mais forte, essa comunicação muito mais forte. Muito lindo, é muito lindo. Eu só acho que tem muita coisa linda acontecendo, né? E a vontade que dá é de trazer mais gente para essa nossa caminhada, né? Porque tem ainda muitas pessoas que estão se sentindo sozinhas. Sim. Uma das ideias desses vídeos é justamente isso. Que bom, Suzy. Né? Eu acho que isso, né, essa conversa, né? Essa conversa que a gente tem sem preocupação com conteúdos, né? E expor um lado mais pessoal, né? Mais humano. Porque nesse meu canal, não é um canal pequenininho, né? Mas é uma comunidade muito linda, sabe? Muito linda. As pessoas conversam e debatem em alto nível. Tem os bolsominions que entram, os espíritas bolsominions que entram para agredir, mas enfim, esses eu já nem dou mais bola. E muitas pessoas colocavam assim, ai, que coisa boa que eu estou encontrando pessoas, que eu sei que tem gente em todo o Brasil, que eu me sentia tão só, sabe? Ainda hoje, né? Ainda hoje tem pessoas que não sabem que existe, né, assim, grupos se formando com pensamentos mais o quê? A gente fala progressistas, né? Mas mais humanos. Humanistas. Humanistas, né? Sim. Nós somos humanistas, nós somos... O verdadeiro espiritismo é isso, né, Regina? Sim, claro. Sim. Meu Deus, quando a gente lê as obras, Leon Denis, as obras de Kardec mesmo, o que a gente vê ali é humanismo puro, sabe? Sim. E eu não consigo entender como é que esse reacionarismo criou raiz tão fortemente, sabe? E achou um campo tão fértil. É impressionante, na verdade. É impressionante. Eu também não consigo entender. Às vezes eu fico... eu não consigo entender. Porque foi da década de... No meu caso, e eu acho que no teu caso também, final da década de 80 em diante, nos anos 90, que eu comecei já a perceber uma coisa. Aí, nos anos 2000, a coisa ficou clara. Né? Esse reacionarismo. Sim. Então, eu realmente não percebia nesse momento. Eu não percebia. Talvez até por não estar muito focada nisso. Eu estava assim... eu realmente fiquei muito na bolha do centro. Na bolha do centro. E não conversávamos sobre política, né?
Mas eu sabia que não era tão simples assim, né, ser de esquerda, mas não havia uma recusa, né, como se não fosse bem-vinda se você é de esquerda, que é o que ficou um pouco mais evidente nos últimos tempos. Exato, exato. Porque quando que eles dispensam palestrantes de esquerda, eles também dispensam os anônimos de esquerda, né? Se um palestrante não é bem-vindo, né, outras pessoas também não são. Sim, sim. Regina, minha querida, eu amei conversar contigo. Que bom, que bom. Foi uma delícia, foi uma delícia. Sempre é bom conversar com amigos. E adorei mesmo. Espero que tu tenha sentido também a vontade, acolhida. Eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o coração de muitas pessoas. Essa é a nossa intenção, essa é o que a gente quer. E se tocar o coração de uma pessoa, né? Se acolher uma pessoa, né? Eu acho que já tem... Cumprimos, né? Já cumprimos a nossa tarefa. Já fez sentido, né? Já fez sentido. Exatamente. Eu te agradeço de coração. Obrigada um grande beijo. Para você também. Sem voz. Tá, ok. Um grande beijo. Bom fim de semana. Eu estou aqui feliz que domingo eu vou voltar aos 50. Ai, lindo! Eu aqui do Sul estou fazendo campanha para o Bolos na internet. Legal. E torcendo para a Manuela e para a Raiz em Recife. Ai, Marília Arraes. Isso. Ai, Deus queira, né? Tomara que esses jovens consigam vencer essa barreira. Um beijo. Tá bem, Suzy, um beijo. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Você também, Suzy. Tchau.